Ah, eu sou salvo pelas minhas boas obras, minhas obras. Deixa eu não praticar boas obras para ver se eu vou ser salvo. Essa falácia é utilizada por dois tipos de pessoas. Aquelas que são soberbas e arrogantes, orgulhosas, que acham que são alguma coisa e que as obras dela vão salvá-la. E o outro tipo de pessoa são aquelas que são ignorantes, que não têm conhecimento acerca deste assunto. Talvez porque o lugar que ela frequente ensine isso. Muitos usam a epístola de Tiago para afirmar isso, que somos salvos por nossas boas obras. Se não praticamos boas obras, então não vamos ser salvos. Só que a Bíblia, ela não ensina isso. Ela não fala isso, pelo contrário. A palavra de Deus diz, lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a nossa salvação não vem de nós. Não somos salvos por causa das nossas boas obras. Não somos. Somos salvos mediante a fé. Pela graça de Deus somos salvos. Recebemos de Deus um favor imerecido. Entra ano, sai ano. E esse assunto tem que ser pregado dia após dia. Porque muitas pessoas creem que são salvas por suas obras. E que se deixarem de praticar boas obras, não vão ser salvas. Porque elas precisam ser boas para chegar ao céu. Elas precisam praticar coisas boas para agradar a Deus. E com isso, elas se desfazem da graça, da fé. Elas se desfazem do sangue poderoso, majestoso, eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque elas colocam as suas obras como se ela fosse digna de alguma coisa. Não somos dignos de nada, irmãos. A palavra de Deus, nas epístolas, no Velho Testamento, Jesus falou que precisamos nascer de novo. O apóstolo Paulo mesmo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o ser humano, na sua condição natural, desde o seu nascimento, ele nasce morto espiritualmente, afastado de Deus, longe de Deus. E se não for a graça de Deus descendo sobre aquele homem, aquela mulher, ela jamais vai buscar a Deus. Ela jamais vai querer algo com Deus. Porque o ser humano nasce inimigo do Senhor. E por isso que a salvação não depende das nossas obras, dos nossos méritos, do que fazemos, porque primeiro estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Estávamos prisioneiros do império das trevas e Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, nos libertou. Irmãos, a nossa condição era desesperadora, não tínhamos saída. Se Deus deixasse nós por nós mesmos, seríamos condenados. Só que Deus, pelo amor, pela misericórdia com que Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é por causa das nossas obras, do que fazemos. Não é por causa de sermos uma pessoa boa, porque a palavra de Deus diz que não há um justo, não há um bom sequer. Não há. Ninguém que pise na terra é bom. O único bom que pisou nesta terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele. Então, não somos salvos por nossos méritos, pelas coisas que fazemos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. As obras que nos salvam não é nossa, é de Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo fez. Foi a sua morte, o seu sangue, a sua ressurreição, as suas obras que nos salvaram. Foi Deus que nos reviveu e nos mostrou Cristo Jesus, nos deu Cristo Jesus para que a gente pudesse ser salvo. Deus, Ele nos salvou por amor, por graça, misericórdia. Então, não devemos crer
que as nossas boas obras nos salvam. O único meio de termos paz com Deus, de sermos salvos, são através das obras de Jesus Cristo, do seu sangue poderoso. Ele nos cobre com seu sangue e Deus nos perdoa de todos os pecados. Somos justificados pela fé. Somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, irmãos, eu não estou dizendo que você não deva praticar boas obras. Você deve, você é cristão, você tem que imitar o seu Senhor. E Jesus Cristo, mais do que ninguém, praticou boas obras. E as obras de Jesus Cristo eram perfeitas. Tudo que Jesus Cristo fazia aqui na terra era perfeito. E por isso que ele veio. Porque as nossas obras não são perfeitas. As nossas obras são manchadas pelo pecado. E por isso, Cristo teve que vir, porque Ele é o único que consegue fazer obras perfeitamente, da maneira certa, da maneira que Deus quer, da maneira que agrade a Deus. Somente Jesus Cristo. E Ele veio praticar, fazer as boas obras, agradar a Deus, o qual a gente não conseguia. Se não fosse Jesus Cristo, estaríamos condenados eternamente, porque jamais conseguiríamos agradar a Deus. Se agradamos a Deus com esforço próprio em uma coisa, desagradamos em outras 1000. Essa é a verdade. Quando, com nosso próprio esforço, agradamos a Deus em algo, tentamos agradar a Deus em algo, o desagradamos em um montão de outras coisas. Então, por nossos méritos, pelas nossas obras, não tem como sermos justificados. Se somos justificados, se temos paz com Deus, é através do sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele. E aqueles que usam Tiago para dizer que as suas obras os salvam, e se eles não praticarem boas obras, não vão ser salvos, eles estão usando da forma errada. Porque Tiago não está falando que são as obras que salvam, as boas obras. Ele está falando que aquele que foi salvo por Deus, aquele que conheceu o Senhor Jesus Cristo e agora é filho de Deus, ele pratica boas obras. Ele faz boas obras. Porque ele é filho de Deus. Não é que as boas obras nos salvam, mas aquele que é salvo pratica boas obras. Veja a diferença. Alguns acham que fazendo coisas boas vão agradar a Deus e chegar ao céu. Mas aqueles que são realmente salvos, eles praticam boas obras porque eles são filhos de Deus. O céu já é deles. Eles irão viver com Deus eternamente. E por isso, eles praticam boas obras. Por quê? Porque eles procuram imitar o Senhor Jesus Cristo. O nosso exemplo de vida é Jesus. O cristão verdadeiro, ele sabe que as boas obras não o salvam, mas ele sabe que se ele é salvo, ele pratica boas obras. Ele não vive mais nas trevas, ele procura andar na luz, porque foi para a luz que Cristo nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas, da escuridão, da soberba, de acharmos que somos alguma coisa, que temos méritos. Jesus nos libertou disso, fomos libertos disso. Ele nos trouxe para a luz, para a verdadeira sabedoria, para o verdadeiro caminho. Antes éramos soberbos, achávamos que éramos alguma coisa, mas estávamos mortos. E hoje que Ele abriu os nossos olhos, nós vemos que não somos nada. E que se praticamos coisas boas, boas obras, foi porque Ele nos libertou. E hoje nós temos prazer de praticar boas obras, porque o nosso Senhor Jesus Cristo praticou, porque somos imitadores dEle e buscamos a santidade dia após dia, nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não creia que você vai chegar ao céu porque você pratica coisas boas. Não creia nisso. Você vai ao céu porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos cobre. Deus
nos dá vida, Ele nos ressuscitou. Éramos seus inimigos e hoje somos seus filhos. Então, irmãos, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nas obras de Cristo. E isso não vem de nós. Ou seja, até o fato de crermos no Senhor Jesus Cristo não vem de nós. É dom de Deus. Até o fato de você hoje crer no Senhor Jesus Cristo é porque Deus abriu os teus olhos. É porque Deus te revelou Cristo Jesus. Muitos aí não creem no Senhor Jesus Cristo porque ainda não foi da vontade de Deus revelar Cristo para eles. Alguns Deus nem vai revelar, mas para os eleitos, para os escolhidos, antes da fundação do mundo, Deus irá tirar as escamas dos olhos e ele verá Cristo Jesus. Ele verá a depravação, o mal, o quão pecador ele mesmo é. E ele vai deixar de querer se justificar e crer, acreditar, se agarrar nos méritos de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, nas obras do nosso Senhor Jesus. O Evangelho é maravilhoso. Isso é incrível, irmãos. Não somos salvos porque somos bons. Somos salvos porque Ele é bom. Deus não nos deu uma possibilidade de sermos salvos. Ele nos deu uma certeza. O sangue de Jesus Cristo é a certeza da salvação. Aqueles a quem Deus revelou Cristo Jesus, essa certeza eles podem ter da salvação. E que, se eles foram salvos realmente, eles buscam viver afastados do pecado, do engano. Eles procuram dia após dia se santificarem, buscarem ser parecidos com Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus nos deu uma certeza da salvação. E essa salvação não gira em torno das nossas obras, dos nossos méritos, de quem somos. A certeza da salvação está em Cristo Jesus. Olhai para Cristo Jesus e sede salvos. Cristo Jesus, somente Cristo é a nossa salvação. E se praticamos boas obras, é por causa dele. Porque ele nos inclinou a fazer a vontade dele, a amar a ele. Antes não amávamos, antes praticávamos coisas ruins, as nossas obras eram más. E hoje procuramos agradar a Deus com as nossas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Somos salvos. Veja, irmãos, como o Evangelho é maravilhoso, é incrível. Deus nos salvou pela graça, sem merecermos, mediante a fé no seu Filho. O sangue de Jesus Cristo é poderoso, majestoso, e o sangue dele nos cobre da ira de Deus. É certeza absoluta que aqueles que estão cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo são salvos e salvos para sempre, eternamente. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador perfeito. Ele é a imagem do Deus invisível. Por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Em Cristo Jesus, nas obras dele, os méritos dele é que nos salvam. Pense nisso, reflita. Que Deus coloque dia após dia, mais ainda, essa certeza, essa verdade maravilhosa dentro do nosso coração, para que o nosso orgulho, a nossa soberba, não tenha vez de acharmos que somos salvos por coisas boas que praticamos. Eu sou tão bom, vou ser salvo porque eu sou bom. Não faço mal para ninguém, não, irmãos. Você só vai ser salvo se você crer no Senhor Jesus Cristo. E se o sangue dele te cobrir. Somente assim. Se não for Jesus, pode esquecer. Não importa quantos atos de bondade você faça, você não vai ser salvo. Somente pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não vem de nós,
É dom de Deus é que somos salvos. Somos salvos porque Ele nos amou primeiro e Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado a todos que têm se inscrevido no canal, que têm compartilhado os vídeos, curtido, comentado. Que Deus abençoe a vida de todos. Que tudo que você venha fazer seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.